Meus irmãos, abram suas Bíblias no Salmo 148. Salmo 148. Aleluia! Louvem o Senhor do alto dos céus. Louvem o nome, louvem o Senhor nas alturas. Louvem o Senhor todos os seus anjos. Louvem-no todos os seus exércitos celestiais. Louvem o Senhor, o sol e lua. Louvem-no todas as estrelas luzentes. Louvem o Senhor, céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois Ele deu uma ordem e foram criados. Ele os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não será mudada. Desde a terra, louvem o Senhor. Louvem-no monstros marinhos e todos os abismos, fogo e granizo, neve e vapor, e ventos fortes que lhe executam a palavra. Montes e todas as colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e todo o gado, animais que rastejam e aves, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade está acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Amém. Desde ontem, nossa igreja, por meio do coral Betel, organizou uma oficina coral. E tem sido um tempo muito oportuno para refletir sobre o canto na igreja, nosso envolvimento com essa prática tão evocada nas Escrituras. Dias atrás, os coristas estavam sendo convocados para o ajuntamento neste grande coral. E muitos aqueceram a convocação e puderam expressar aqui seus louvores àquele que é digno de receber a glória e a honra e o louvor. Pois bem, o livro dos Salmos também traz esta convocação para o louvor ao nome do Senhor. Traz este reconhecimento de forma poética, envolvendo todas as situações da nossa vida. Na verdade, toda a criação é testemunha do Criador. Todas as criaturas são convocadas para o louvor do nome de Deus. O poeta bíblico, tomado pelo desejo ardente de ver toda a criação cumprindo o que foi criada para fazer, fala de um efusivo e contagiante ajuntamento em que Deus está no centro. As razões pelas quais é assim também são registradas aqui no Salmo 148. Para que pensemos nesse eterno encontro adorador, vamos imaginar, olhando para o Salmo 148, um grande coro cósmico, um grande coral cósmico, convocado pelo Rei da Glória para o louvor do seu nome. Esse grande coral cósmico é formado por uma variedade de seres que eu, pedagogicamente, separei em dois grupos de naipes. Dois grandes grupos de naipes, formando esse grande coro convocado pelo Senhor Deus. Por isso o tema do culto também é o tema do sermão, a convocação para o grande coral. Nos primeiros versos de 1 a 6, nós encontramos o grupo de naipes celestiais, louvando a Deus. Cantem, diz o texto, louvem o Senhor do alto dos céus, louvem o Senhor nas alturas. Depois, verso 2, todos os seus anjos. Ainda, verso 2, todos os seus exércitos celestiais. Aí, verso 3, sol, lua, estrelas luzentes, os que estão no céu, nos céus dos céus, as hostes angelicais, os astros, o sol, a lua, as estrelas, as nuvens, os anjos são considerados aqui nessa santa convocação
Eles encabeçam a lista desse grupo de naipe, como mostrando a relação entre ser e propósito. Porque eles encabeçam essa lista desse grande coral? Porque eles foram criados para a adoração do nome do Senhor. Por diversos textos das Escrituras, encontramos os anjos cumprindo o seu papel, louvando a Deus. Capítulo 6 de Isaías, a visão que Isaías tem é de os serafins diante do trono, adorando o Senhor Deus. Eles foram criados para isto. Eles vivem essa maravilhosa adoração sem cessar. Um dos textos lidos na ordem do culto, na visão de João, espantosa visão, gloriosa, dia e noite eles clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Portanto, os anjos, os seres angelicais, criados para o louvor de Deus, formam então esse primeiro grande grupo de naipes. Aí nós encontramos os astros, o sol, a lua, usados por Deus para a manutenção da vida. Não é assim mesmo, irmãos? O sol, que é a fonte de energia, que permite a existência de seres vivos em nosso planeta. A lua, que estabiliza a terra, é tão essencial para as marés no nosso planeta, até para a dinâmica climática da terra. As chuvas, as águas de cima, chamadas aqui de firmamento, também cumprem seu propósito. E ao cumprirem seu propósito, louvam a Deus, louvam o seu Criador, permitindo a boa colheita. O verso 7 nos apresenta o motivo desse louvor. E o motivo do louvor está atrelado ao que Deus fez. Versículo 7. Desde a terra, louvem o Senhor. Versículo 5. Louvem o nome do Senhor, pois Ele deu uma ordem, foram criados. Ele os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não será mudada. Eles devem louvar a Deus porque por sua palavra eles vieram a existir. Deus falou, tudo se fez. Deus ordenou e então tudo surgiu. Deus trouxe à existência todas as coisas e trazendo todas as coisas à existência, Deus colocou tudo no seu devido lugar. E mantém. O verbo usado aqui é o verbo hebraico encontrado em Gênesis 1:17, falando do poder designador de Deus de manter o que Ele criou no seu correspondente lugar para cumprir a função pela qual Ele ordenou. Os seres angelicais, o que está em cima, deve louvar ao Senhor, porque o Senhor criou, estabeleceu, ordenou e mantém todas as coisas. O Senhor falou e tudo se fez. A palavra de Deus, portanto, é o motivo para louvá-lo. Os anjos não se contêm, a lua, o sol, as estrelas também não se contêm, porque eles foram criados para isto. As chuvas, as nuvens, tudo está aí, nesse lugar, porque Deus falou. A palavra do Senhor é a razão do louvor. Esse grupo de naipes, portanto, acima dos céus, forma o grande coral cósmico. Mas há outro grande grupo de naipes, que está abaixo dos céus. O primeiro grupo, acima dos céus. A menção de altura. O segundo grupo de naipes, abaixo dos céus, louvam a Deus. Fogo, granizo, neve e vapor. O verso 7 ainda diz: desde a terra, louvem o Senhor. Louvem-no, monstros marinhos, todos os abismos, fogo, granizo, neve e vapor, ventos fortes, que lhe executam a palavra, louvem, montes, todas as colinas, árvores frutíferas, todos os cedros, feras, todo o gado, animais que rastejam e aves, os reis da terra, todos os povos, príncipes, todos os juízes da terra, rapazes, moças, velhos, crianças, todos os seres abaixo dos céus, louvem ao Senhor.
as grandes profundezas dos mares, os seus habitantes, os climas mais severos, montanhas, colinas, a vida vegetativa, a vida sensível, a vida intelectual de reis a bebês, jovens, crianças, velhos, todos devem louvar ao Senhor. Tudo cumpre o seu propósito. Nada é autônomo. Tudo é dependente do Criador. Por mais temível que pareça, como as profundezas dos oceanos, como os seres marinhos, como os grandes e pequenos seres, como as profundezas dos montes, dos vulcões, como a dureza das severidades das nevascas, da sequidão, ou da fragilidade dos seres minúsculos, ou a capacidade de raciocínio dos seres humanos, reis a bebês, tudo depende do Criador e existe para o louvor do seu nome. Por que esse grande grupo de naipes abaixo dos céus devem louvar ao Senhor? Versículo 13. Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade está acima da terra e do céu. O esplendor do Criador excede infinitamente ao esplendor da criação, por mais linda e exuberante que seja, mas o esplendor do Criador ultrapassa isto infinitamente. Diz o texto que o nome do Senhor é exaltado. Nome faz referência ao caráter. Seu esplendor, seu caráter, quem Ele é, está acima da terra e dos céus. Esse é o Deus grandioso, é o Rei sobre toda a terra, cuja glória é infinita, não se pode comparar com nada, com ninguém, que quis se relacionar com um povo, sendo tão grandioso, quis se relacionar com um povo que chamou de seu. E esta menção de particularidade, de proximidade relacional se vê aqui na identificação do povo de Deus. Porque o texto diz, versículo 14, Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que Ele é chegado. Aleluia! O salmo que começou com a exaltação de Deus pelas criaturas celestiais, os astros, o sol, a lua, as estrelas, o firmamento. Depois representou também os seres que estão abaixo dos céus, como criados por Deus e também convocados para esse grande louvor cósmico. Termina com uma declaração preciosa de Deus exaltando o seu povo. Deus exaltando o seu povo. O exaltado reconhecendo um povo para si. Ele mesmo é quem exalta a sua igreja. Ele mesmo é quem exalta o seu povo. Como falar de elevação, de exaltação de poder, depois da apresentação do coro cósmico, reconhecendo o seu Criador, o único digno de louvor? Como então enxergar esse texto e vê-lo declarando que Deus exalta o poder do seu povo? Para responder essa pergunta, precisamos olhar para outro grande coral cósmico. E o que esse grande coral cósmico cantava? Querem viajar comigo? Venha comigo para Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. Versículo 11. Fique em pé. Fique em pé.
Eu possivelmente estou usando uma versão diferente da sua, muito provavelmente. Farei a leitura do versículo 11 e você do 12. Combinado? Você está com a mão no bolso, tira a mão do bolso, porque não dá para ler esse texto com a mão no bolso. Não dá mesmo. Segura no banco, viu? Vou ler. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo nome era de milhões e de milhões e milhares de milhares, proclamando: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo o quê? Aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Esse grande coro, na visão de João, exalta o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e ações de graças. Pode sentar-se. Como é que Deus fez isto? Deus deixou o seu Filho descer das alturas para nesse mundo debaixo dos céus ser exaltado em cima e embaixo, sendo reconhecido como o Rei soberano e mediador entre Ele e os homens. Por meio dele, Deus Pai restaurou o seu relacionamento com o ser humano e redimiu sua criação. A glória encheu a terra. Que outro modo poderia esse salmo terminar, senão dizendo: Aleluia, louvai ao Senhor. Os seres angelicais, a igreja, povo de Deus, redimido pelo sangue do Cordeiro, o cosmos é convocado para o reconhecimento da glória do Senhor. Somos ensinados a louvar ao Senhor, irmãos. Isto é, pensar, falar bem dos atributos de Deus, dos seus grandes atos. Isso é louvar, falar bem de quem Deus é, reconhecer o seu caráter, reconhecer os seus feitos. Esse chamado está ligado à natureza da existência. Tudo foi criado para isto. O povo de Deus, ademais de fazer parte da criação de Deus, e por isso só já há razão suficiente para reconhecer Deus e suas obras, portanto, adorá-lo, recebeu graça especial de se relacionar com Deus intimamente. Conforme vimos no Salmo, Deus considera assim esses pecadores redimidos, povo seu, igreja sua, filhos de Israel. Esse povo chamado para o relacionamento com Deus tem como forma de expressão da sua adoração o cenário da vida inteira. A vida inteira oferecida em adoração a Deus. A vida inteira do crente sobejamente empapada de admiração por Deus e sua obra. Tudo que se pensa, tudo que se fala, tudo que se sente, tudo que se faz, transbordando de Deus e de sua obra. Esta é a vida da igreja que forma esse naipe especial do coral cósmico. Não apenas nos nossos ajuntamentos santos dominicais, ou quando estamos juntos realizando a obra, mas em todo o tempo. É o pensamento moldado pelo caráter de Cristo. É o sentimento
imitável, imitador dos sentimentos de Cristo. É a vida toda apontando para Cristo, os seus interesses, o resplandecer da glória de Deus, é a vontade inclinada para agradar a Deus. São as afeições dominadas pelas afeições de Cristo, são as ações que revelam um coração cheio de admiração por Deus. É consciência que honesta e sinceramente reconhece, depois de algo realizado, Deus foi glorificado nisso. Deus foi glorificado nisso. É Deus. É sempre Deus. Nunca eu. Nunca você. Deus. Quando Deus quis exaltar a igreja, Ele entregou à igreja a fonte da adoração. Jesus Cristo. Diz a Escritura que a igreja será glorificada no Filho. É dessa forma que Deus eleva a igreja, revelando a glória do seu Filho. Nós somos o povo de Deus, propriedade exclusiva de Deus, e compomos esse grande coral cósmico, que não absolutamente restringe esse reconhecimento de quem Deus é e o que Deus fez aqui. Mas tem a ver com as crises que você enfrenta, a maneira como você responde a elas, suas dúvidas, a maneira como você as dirime, seus sonhos, a maneira como você os projeta. Tem que estar Deus aí, a admiração de Deus, cada ponto que você estabelece é conscientemente estabelecido com o propósito de: eu quero Deus glorificado nisso, eu quero Deus reconhecido nisso. Quando você é desonrado, como você responde à desonra? Se Deus é o seu interesse único, pouco importa se você é honrado ou desonrado, conquanto que Deus seja glorificado. Deus. Só há uma forma de participar nesse grande coral cósmico no contexto de um relacionamento íntimo. Todo ser que existe foi criado para isto. Deus demanda de toda a criação adoração ao seu nome. E o Salmo reconhece isto. E afunila para um caráter de pessoalidade, graciosa pessoalidade, onde nós encontramos a igreja de Deus, que tem o seu louvor aceitável por causa do Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, diante de quem os seres celestiais, os anciãos que lemos aqui em Apocalipse, na visão triunfante da igreja, estão estupefatos, assombrados, encantados, admirados, e não cansam de proclamar: digno é o Cordeiro, digno é de receber a glória, a honra e o louvor. Eu não sei se você que me ouve nessa manhã está debaixo desse caráter de pessoalidade com Deus. Está coberto por esse relacionamento íntimo pelo qual você pode chamar Deus de Pai. Mas sei apenas que você só pode chamar Deus de Pai. Portanto, desfrutar de relacionamento pessoal com Ele através de Jesus, não há outra maneira. É só por meio do Filho dele. E se você não o conhece nessa manhã, quem sabe Ele quer que você o conheça. Quem sabe está dentro do querer dele hoje alcançar o seu coração, a sua vida. Minha oração é para que Ele queira trazer você para o relacionamento da vida de verdade. E Ele te chama, você que é crente,
que já está debaixo dessa coberta, desse grande telhado do relacionamento com Deus por causa de Jesus, para que você viva adorando em todo o seu ser, admirando Deus em todo o tempo, não só nos tempos alegres, em todo momento. Está triste? Louve ao Senhor, porque a tristeza não é o fim em si mesma. A tristeza é o cenário de oportunidades para a admiração de Deus. Deus está nos ensinando nas tristezas também. Está alegre? Adore. Está confuso? Adore. Deus é a finalidade de todas as coisas. Eu participo desse coral cósmico com pura consciência, inteira consciência. E posso dizer, aleluia, louvai o Senhor. Louvado seja o Senhor.